Continuando, pessoal. Então, olha só. Estamos na teoria geral da auditoria. Não interessa o concurso que você vai prestar. Todo concurso que cobre auditoria, você tem que ter noção dessas nomenclaturas aqui, com as quais a gente está trabalhando. Fiquem ligados. Se está confuso, não estresse não, porque a gente vai resolver tanta questão, vai voltar tanto a trabalhar com os conceitos que você acaba assimilando. Então, olha só. A gente acabou de ver que esse auditor, a gente terminou o bloco anterior analisando que este auditor, principalmente o externo, ele é contratado com determinada finalidade, para atender a determinada finalidade. Normalmente, ele é contratado para dar uma opinião sobre as demonstrações contábeis tomadas em seu conjunto. Nem sempre é desse jeito, mas normalmente um auditor que audita balanços finais de uma SA, normalmente ele é contratado com a finalidade de dizer se as demonstrações contábeis tomadas em seu conjunto correspondem à fidedignidade dos fatos. Então, vamos lá. Voltando para essa, principalmente agora, eu quero que vocês pensem no auditor externo, que foi contratado com determinada finalidade, chegou na entidade, analisou os controles internos, verificou se esses controles internos são razoáveis ou não, e ele verificou a razoabilidade e a aderência a esses controles internos estabelecidos pela administração. Voltando, esses controles internos, eu quero que vocês saibam que eles são estabelecidos, não é pelo auditor, eles são estabelecidos pela administração da entidade. O auditor externo analisou esses controles internos estabelecidos pela administração da entidade. Para quê? Com que finalidade essa criatura fez isso? Ele fez isso para ver se esses controles internos são razoáveis ou não. E com base nessa análise, ele vai extrair amostras. E extraiu várias amostras. Ele pegou a população e extraiu amostras da população. Ele pegou a população investigada e extraiu amostras da população investigada. Quando ele extrai as amostras, o que é que ele vai fazer com essas amostras, hein, pessoal? Ele vai aplicar testes. E a NBCT 11, que eu já falei dela para vocês, que é uma bíblia nossa aqui, a NBCT 11 vai dividir esses testes em duas grandes espécies, em duas grandes modalidades. Os testes que o auditor vai aplicar, esses testes poderão ser de observância, como poderão ser substantivos. Volta a fita, Ana Paula, desfocou. Então, vamos lá. Esse auditor analisa os controles internos da entidade, que você já sabe que esses controles internos são estabelecidos pela administração da entidade. Exemplo de controle interno, o próprio setor, o próprio departamento de auditoria interna, já é um controle interno. Voltando. Então, olha só, o auditor externo analisa os controles internos. Ai, meu Deus, que pegadinha. O auditor externo analisa os controles internos estabelecidos pela administração da entidade e verifica se eles são efetivos ou não, se há aderência a eles ou não. Com base em sua análise sobre esses controles internos, o auditor vai extrair amostras da população. Está com as amostras, o que a criatura vai fazer? Aplicar testes, e esses testes podem ser de duas formas. Os testes podem ser de observância, como os testes podem ser substantivos. Os testes de observância analisam o quê? Analisam o quê? Os próprios controles internos da entidade. Os testes substantivos, eles analisam o quê? Os registros contábeis. Os testes de observância testam o quê? Os próprios controles internos da entidade. Se existem, se são efetivos. E os testes substantivos analisam os registros contábeis. Será se os registros contábeis contabilizam os fatos contábeis adequadamente? Então, olha só, o que o examinador quer saber da gente? Se a gente sabe diferenciar os testes de observância para os testes substantivos. Trocou as bolas na hora da prova, perdeu a questão. Voltando à fita, esse auditor externo, principalmente o externo, o que essa criatura faz? Analisa os controles internos da entidade. Com base nesses controles internos, ele vai definir magnitude de amostra, vai extrair amostras. Em cima dessas amostras, o que essa criatura vai fazer com as amostras? Aplicar testes. Esses testes podem ser de observância ou podem ser substantivos.
Os testes de observância servem para quê? Para testar os controles internos da entidade. Será que esses controles existem? De fato? Se existem, será que de fato estão sendo cumpridos? Será se são efetivos? Já os testes substantivos vão testar a qualidade dos registros contábeis. Será que esses registros contábeis estão a contabilizar adequadamente os fatos contábeis? Basicamente, é essa a diferença. Eu já disse para vocês que relevância em auditoria é tudo. Não dá tempo para o auditor perder tempo com besteira. Então, a relevância puxa a temática da materialidade. A materialidade é uma convenção contábil. É uma das convenções contábeis. Esse auditor tem que analisar o quê? Materialidade tem a ver com quantidade. Materialidade, em termos de auditoria, principalmente governamental, tem a ver com o quê? Com a análise dos montantes de recursos alocados. Esse auditor tem muita coisa para analisar, tem muita coisa para aplicar testes. Então, que ele aplique os testes em cima das informações que sejam materiais, do que seja expressivo, daquilo que diga respeito a valores expressivos. Então, a materialidade tem a ver com o quê? Esse exame da materialidade, bom, será se essa conta, ela é expressiva? Será se o saldo dela é significativo? Se for, é de bom tom que ele aplique testes, porque haverá um montante razoável de recursos alocados. Materialidade tem a ver com o montante de recursos alocados. E isso, o auditor sempre examina a materialidade dos números para poder examinar se a informação é relevante ou não. Então, materialidade tem a ver com quantidade, com expressividade, com montante de recursos alocados. E vamos agora, já conversamos demais, todo mundo olhando aqui para mim. E agora vamos resolver as questões. Essas questões, mais uma vez eu falo, elas são... O simples examinador ele vai falar de auditoria governamental. Mas para você sacar temas de auditoria governamental, você tem que ser bamba, tem que sacar muito teoria geral da auditoria. Não sei se vocês sacaram que nesse primeiro momento eu puxei muito o conteúdo para a teoria geral da auditoria. Ah, Ana Paula, mas o auditor governamental precisa disso? Por óbvio que sim. A gente vai ver como ele precisa, e não adianta eu dizer que precisa, eu tenho que mostrar como ele precisa. Para isso, eu vou resolver agora 3 questões. Vamos lá, nossa segunda questão. É objetivo dos testes de observância nas auditorias do setor público. Ah, Ana Paula, o auditor governamental, ele tem que analisar controles internos? Sim. Com base nesses controles internos que ele analisa, ele define parâmetros para extrair amostras? Sim. Quando ele extrai as amostras, ele vai ter que aplicar testes? Sim. Esses testes podem ser de que forma? Substantivos e de observância. Substantivo serve para quê? Para analisar a qualidade dos controles contábeis. Perdão. Os testes de observância servem para quê? Para analisar a qualidade dos controles internos. Já os testes substantivos servem para quê? Para analisar a qualidade dos registros contábeis. O que essa criatura me pede aqui? É o objetivo dos testes de observância nas auditorias do setor público. Então, teste de observância, eu me lembro de quê? Teste de observância tem a ver com o quê? Com análise de controles internos. Vamos lá. Teste de observância é para analisar o uso de entrevistas e questionários junto ao pessoal da entidade auditada para obtenção de dados e informações? O auditor faz isso? Faz. O auditor se utiliza de técnicas de entrevista, está lá na NBCT 11. Mas isso especificamente é direcionado a controles internos? Não necessariamente. Desfocou a letra A para frente. Teste de observância tem a ver com o exame de processo, atos formalizados e documentos avulsos da entidade auditada que possam comprometer a eficiência e a eficácia da gestão? O auditor analisa tudo isso aí? Analisa. Mas faltou falar que essa análise de documentos avulsos, esses documentos, o auditor trabalha em cima do que seja relevante, do que seja material, do que seja expressivo. Está faltando aí. E nem sempre esses documentos dizem respeito a controles internos. Alguns documentos podem dizer respeito à própria contabilidade. Então, ele não está dizendo, não está deixando muito claro do que exatamente ele está a falar na letra B. Desfocou para frente. É objetivo dos testes de observância nas auditorias do setor público
A observação de atividades que exigem a aplicação de testes flagrantes com a finalidade de detectar erros e deficiências. Pessoal, esse auditor ele não pode chegar numa entidade e achar que, eu vou arrasar nessa entidade, eu vou encontrar erros, fraudes, deficiências. Não, essa criatura é para ser imparcial. O auditor externo, a gente viu num bloco aí que o auditor externo, ele tem que ser independente. E eu resumo a palavra independência em outra palavra. Eu digo que independência se resume em uma grande palavra, imparcialidade. Esse auditor externo, ele tem que ser imparcial. Se ele tem que ser imparcial, ele tem que ser impessoal. Por óbvio, quando ele planeja uma auditoria, antes dela acontecer, ela tem que ser planejada. Planejamento de auditoria é uma fase prévia aos exames, é uma das etapas de auditoria e ela ocorre antes da auditoria acontecer. Todo planejamento, você já sabe que começa com P de prévio. Quando o auditor planeja a sua auditoria, ele se planeja também para o seguinte aspecto: caso ele venha a detectar erros ou fraudes, o que fazer? Ele se planeja para tanto, mas ele não pode chegar na entidade e achar que necessariamente vai encontrar erros, deficiências, fraudes. Não, porque senão a sua imparcialidade resta comprometida. Ana Paula, explica melhor a diferença de erro para fraude. Eu esquematizo já, mas o erro, pessoal, o erro é algo que é uma ignorância. A gente erra não porque quer, a gente erra porque às vezes desconhece alguma coisa. Já a fraude é algo intencional. A fraude pressupõe uma ação ou omissão, mas quem agiu de má fé. Então, a letra C, desfoca total, né? Não tem nada a ver com o nosso problema. A letra D, aplicação dos testes de observância tem a ver com a verificação junto a fontes externas à entidade auditada da fidedignidade das observações obtidas internamente. O auditor vai fazer isso? Vai, é o que a gente chama de circularização. Ele vai obter informações com terceiros, quer internos, quer externos à entidade. Esses terceiros, conhecedores da transação, ele tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Mas eu não posso dizer que essa circularização é só para controle interno. Você pode circularizar, você pode obter informações com terceiros, conhecedores da transação, quer esses terceiros sejam internos, sejam externos à entidade auditada, também para verificar registros contábeis. E a gente faz muito isso, circularização em relação à conta bancos. Falsa, letra D. É objetivo dos testes de observância nas auditorias do setor público a obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estão sendo obedecidos. Perfeito. Os testes de observância servem exatamente para quê? Para o auditor obter razoável segurança. O que é que se quer do profissional? Segurança. O que é que o profissional objetivo, o que é que ele almeja de seus trabalhos? Obter um nível de segurança, né? É objetivo dos testes de observância nas auditorias do setor público a obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estão sendo obedecidos. Ana Paula, então você foi show de bola, você resumiu os testes de observância e análise de controles internos e isso já me fez acertar essa questão. Portanto, essa questão vai ter um gabarito e o gabarito é a letra E de elefante, né? Verdadeiro. Voltando, é objetivo dos testes de observância nas auditorias do setor público a obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle externo estão sendo obedecidos. Daqui a pouco a gente volta.